De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Oral Center Odontologia especializada e também conosco a Lapa Reforço de Fundações, fone 33040334, Lapa Reforço de Fundações, Lapa. Atende não só Marília, mas como toda a região. Se o problema for trinca e rachadura, você já sabe aí, o lugar certo é lá para reforço de fundações. Conexão de hoje, conversando com o André Francischetti, que é escritor, tem 16 anos, está contando um pouco da experiência dele. Primeiro livro lançado com 12 anos, já está aí no terceiro. Na verdade, o terceiro está sendo lançado, mas o quarto já está aí, acho que praticamente pronto, e o André vai falar daqui a pouco para a gente sobre isso. Mas, André, deixa eu aproveitar aqui já nesse segundo bloco e ir já convidando as pessoas e lembrando, falando aí do lançamento, então, do Ancoradouro, que acontece neste dia 21, é isso? O livro Ancoradouro, eu trouxe aqui, ele vai ser lançado dia 21, essa quinta-feira, às 8 horas da noite, no Cine Esmeralda. Vai ser lá no hall de entrada. No hall de entrada do Cine Esmeralda, nesse dia 21, a partir das 8 horas. Das 8 horas. Da noite. E aí, tá todo mundo convidado, quem quiser participar. Convidado. Pode levar a família, todo mundo, amigos. Que legal, então tá aí. E como é que é, qual a expectativa sua? Como é que foi aí, antes de a gente detalhar ele, assim, você materializou mais um livro, né? Isso é muito bom. E claro, aquilo que você falou, né? Com o apoio de muita gente. Sim, é um sonho realizado. É muito bom ver o seu trabalho, conseguir segurar o seu trabalho, né? Ver que ele se concretizou. Eu tive muita ajuda, principalmente do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, que inclusive fez o desenho. Verdade, mencionar aí, sua irmã que estuda em Portugal, é isso? Ela estuda na Universidade do Porto, Relações Internacionais. E muitas pessoas me ajudaram, e eu sou muito grato a todas elas, porque é disso que a gente precisa, né? Incentivo e apoio, para a gente nunca desistir dos nossos sonhos. Legal. E aí a realidade está aí, então vai ser lançado agora no próximo dia 21, né? O livro do André, que vai estar lá. Inclusive, as pessoas poderão adquirir lá, André? Como poderão é que vai adquirir. Já autografado, tal, eu com dedicatória? Eu vou estar lá com os livros, eu vou fazer as dedicatórias. O preço da unidade é R$ 35,00. E eu vou estar lá no meu stand, esperando vocês. Que legal. E a gente vai falar agora do livro Ancoradouro, que sai da linha de aventura e vai para um romance. É isso? Romance. Como é que, quer dizer, isso até mesmo pela evolução da própria idade, né? Quer dizer, você amadurecer um pouco mais, o romance começa a fazer parte, é isso? É muito engraçado que pelos meus livros e pelos os contos que eu escrevo, é muito nítido essa transformação, essa evolução. O Ancoradouro já é um romance, que é a história de um jovem americano, que ele está terminando o colégio para ir para a faculdade. E ele acaba relacionando-se com uma italiana, que está em São Francisco também. Mas acontece que a italiana acaba voltando para a Itália. Tá. Então, o Antero, que é o personagem principal, ele tem que resolver várias tramas, inclusive esse trauma que ele teve, e seguir a vida que segue. Antero, ele estudava, estava terminando o colégio para ir para a faculdade, é isso? Isso, em São Francisco. Nos Estados Unidos, e aí conhece uma italiana que morava também nos Estados Unidos e se apaixona por ela. Sim, inclusive ele ia fazer jornalismo. Ele ia fazer jornalismo. Sim. E a italiana, que é a Adelaide, voltou para a Itália e a vida seguiu. Um dia ele ganhou uma bolsa de estudos para Montpellier, na França, e é lá que a história acontece. Em Montpellier? Sim. E tem até uma parte do livro, porque a história, o começo é todo contado pelo próprio Antero. Ele vai narrando as suas reflexões, as suas vivências, mas quando chega em Montpellier, ele quer dar uma visão maior ao público. Então ele passa para o autor contar a história. Aliás, é verdade, você muda ali o formato de escrita, é isso? Mudo. Eu mudo o formato de escrita porque, como o Antero me pediu para contar essa história direito, eu falei, nada melhor do que expor ao público a própria história. Então eu mudei para ato e cena como se fosse de um teatro. Então a pessoa lê as conversas, ela não vai ver a descrição com a opinião do autor. Claro que às vezes eu não posso me conter e dou umas intrometidas lá no meio. Mas tem o diálogo ali na íntegra. Sim.
Interessante, você entendeu que dessa forma atrairia mais o leitor? Sim. Você já tinha alguma obra que você havia lido, que tinha esse formato? Como é que... Não, eu tive essa ideia porque eu sempre fui muito fã de ópera. E eu estava com uma vontade imensa de escrever uma ópera. Mas eu estava trabalhando no projeto Ancoradouro. Então eu falei, eu vou incorporar essa minha vontade no próprio livro. E casou certinho com essa ideia de mostrar para o público, né, o próprio espetáculo. E deu certo no final. E aí, então, você tem essa história que se desenvolve lá em Montpellier, e claro que a gente não vai contar, quem quiser conhecer a história vai ter a oportunidade de comprar o Ancoradouro no próximo dia 21, lá no Esmeralda, na entrada do Cine Esmeralda, a partir das 8 da noite, né? Às 8 da noite. E apenas R$ 35,00, vale muito a pena você conferir, conhecer e realmente conhecer a história de Antero e Adelaide, né? Agora, com relação a Montpellier, por exemplo, a São Francisco, como é que você define essa cidade? Você já conhecia essas cidades? Você teve essa experiência? Você falou que morou fora, morou na Alemanha uma época. Qual que é a tua experiência assim, internacional e a repercussão e a influência disso nos seus livros? Bom, eu morei 2 anos fora, foi entre 2006 e 2008, numa cidade que se chama Oberhausen-Taunus, que fica perto de Frankfurt. E essa vivência me ajudou muitíssimo, pela resiliência que eu tive que ter, pela nova cultura, novos colegas, uma nova paisagem. E, inclusive, eu estudei numa escola Waldorf. E quando eu voltei para o Brasil, os meus pais também sempre prezaram por um ensino construtivista, então isso me ajudou muito. Isso me deu um plano de fundo, um respaldo muito grande para eu conseguir imaginar essas situações. São Francisco, eu estive na cidade, belíssima, e eu me inspirei nela para fazer o livro. Já Montpellier, eu não tive a oportunidade de visitá-la. Mas atrás do livro tem muita pesquisa. Muita pesquisa. Normalmente eu passo mais tempo pesquisando que efetivamente escrevendo, para eu poder ter uma base e mostrar ao leitor a paisagem, porque eu acho muito importante que o leitor se sinta dentro da história. Então, com aromas, com a visão, com todas as... Você traz mesmo muitos dados, muitas informações ali para o livro. Muitas informações. E de uma maneira dissolvida, que não fica um texto técnico. Sim. Fica com poesia, fica com a própria forma de teatro. E fica dissolvido num enredo de um jeito que você lê e aprende sobre o lugar. E aí você, mesmo, claro, depois da pesquisa, você tem vontade de conhecer? Ah, total. Total, né? Tem. O Montpellier fica na Occitanie, que é uma região ao sul da França, belíssima, belíssima, como a França inteira é. Eu tenho muita vontade de ir para lá, inclusive voltar para São Francisco, se for possível. Legal, quem sabe lançar lá, né, o livro. Pois é. Vamos seguir a dica do seu pai lá atrás. Se é desejo, você... Vou atrás. Vou atrás. Acredita que é possível. Acredito que vai dar certo. Agora, é interessante também a gente destacar aqui o seguinte, né? Você contava que o fim você não sabe, que isso vai se desenrolando com o transcorrer da sua escrita e tal. E como é que é assim, o número de páginas, essa preocupação de não ficar muito extenso? Existem alguns livros que a gente até brinca, fala assim, que tem o chamado enche-linguiça, né? Que fica aquele enrolation e tal. Como é que é isso? Qual que é a tua visão com relação a isso e como que você construiu esse livro? Bom, na verdade, eu não tenho muito essa preocupação em fazer um número de páginas X para ser um livro grande, para ser um livro grosso. Eu também não tenho uma preocupação de ficar muito curto e a pessoa olhar e falar, isso não é livro. O que eu quero é passar minha história, minha mensagem no que eu acredito. Então, eu acho que uma história de uma página, ela pode emocionar o leitor muito mais do que uma história de 500, dependendo. Se ele se identificar, se ele se sentir envolvido. Então, é tudo questão da maneira que você vai colocar a sua história e do tanto que você acredita nela. E eu acreditei na minha. Você pensa em viver da literatura? Bom, eu acho que no panorama atual do Brasil é meio complicado.
mas é uma coisa que eu vou levar na minha vida sempre. Eu sempre vou usar isso no emprego que eu tiver ou como hobby mesmo, porque é uma paixão que eu tenho. Eu sempre gostei muito de observar os detalhes, como as pessoas se portam em um lugar, como os pássaros cantam na manhã. E, inclusive, sempre quando eu andei de carro com os meus pais, eu sempre ficava olhando pela janela, vendo a paisagem. Mesmo na frente do carro, que tem aquele painel gigante, eu ficava olhando para a janela. E quando eu era menor, o meu pai sempre perguntava, o que você está pensando? E eu ficava imaginando, criando. E eu acho que isso é uma característica, criar, fundamental para a vida, seja qualquer seja a profissão. E é uma coisa que eu sempre vou levar comigo. E por falar em profissão, você tem já uma ideia daquilo que você quer seguir? Eu tenho medo, até por essa vivência que eu tive, e por os meus pais sempre incentivarem a aprendizagem de idioma e tudo, eu tenho uma leve inclinação para relações internacionais, como a minha irmã. Sua irmã está fazendo, E futuramente, quem sabe, seguir uma carreira diplomática. Mas eu ainda sei muito pouco para afirmar. E você domina quantos idiomas? Bom, eu estudo o italiano, o alemão, porque eu morei lá, o francês, o espanhol, o inglês e o português. São 5, é isso? Isso. Não, pera. Deixa eu colar aqui. Inglês, alemão, italiano, espanhol e francês. É isso aí. Que legal. André, a gente vai daqui a pouco falar no próximo bloco do próximo livro, né? Que é Rumo a Sevilha. Rumo a Sevilha. Rumo a Sevilha. E que, claro, a gente quer saber, entender também do que se trata o Rumo a Sevilha, se é uma sequência ou não do Ancoradouro, se é um romance, enfim, você vai falar isso pra gente daqui a pouquinho. Só que, mais uma vez, eu quero reforçar, antes de ir pro intervalo, quero que você faça mais uma vez o convite aí para as pessoas, para que elas estejam lá no dia 21, né, participando aí do lançamento do Ancoradouro, que vai acontecer lá no Esmeralda Shopping. Bom, o lançamento vai ser dia 21, essa quinta-feira, às 20 horas, no Cine Esmeralda, lá no Esmeralda Shopping. Eu convido você que está me assistindo, a sua família e os seus amigos, e podem ir sem problema nenhum. Pode chegar um pouquinho atrasado, adiantado, que a gente vai estar lá de braços abertos. Eu te espero lá. Que legal. Então tá aí, tá feito o convite e a gente reforça aqui para que você prestigie na próxima... É quinta que cai, né? Quinta-feira, dia 21, portanto, o lançamento do Ancoradouro, que é esse livro, esse romance do escritor marilense. Você é marilense mesmo? Sou marilense. Marilense, do escritor marilense André Francischetti, que está aqui com a gente hoje, contando um pouco da sua trajetória. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente vai falar do Rumo a Sevilha, né? Que, aliás, antes de ir para o intervalo, só me mata uma curiosidade. Está pronto o Rumo a Sevilha ou está concluindo? Está pronto, acabei domingo passado. Então acabou de sair do forno. Saiu do forno agora. Isso corre o risco de ter mudança ainda ou não? O enredo principal não, mas algumas correçõezinhas sempre tem. Legal. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje, falando aqui sobre literatura, destacando o jovem escritor André Francischetti, que lança aí o Ancoradouro no próximo dia 21, lá no Esmeralda Shopping. Você está convidado a conferir, a prestigiar realmente essa noite muito, mas muito importante para ele e, claro, para a literatura marilhense também, né? Para a nossa cidade, que muitas vezes acaba ganhando destaque de maneira tão negativa. É tão bom a gente ressaltar e valorizar, né, esses jovens valores da nossa cidade. Isso é fantástico e que você possa prestigiar na próxima quinta-feira. O Conexão vai ao intervalo, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Também com a gente Oral Center, odontologia especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt, e a Lapa Reforço de Fundações. Se o problema na sua casa é com trincas e rachaduras, chame a Lapa Reforço de Fundações. A Lapa trabalha com um sistema de estaca de reação tipo Mega, fantástico. Olha, é um trabalho rápido, eficiente e garantido. Agora, se o problema não for fundação, também eles vão te dar ali o diagnóstico exato daquilo que você deve fazer. Por isso é importante você procurar um especialista. 3304-0334, intervalo, e a gente volta na sequência. Até já.